Olá, sou Carlos Daniel Oliveira Silva e vim introduzir o gerenciador de tarefas que nosso grupo fez. O nosso grupo é constituído por Ana Clara, Alexandro, eu, Carlos Daniel, Lorena, Luara, Rayane e Nicolas. Falando um pouco sobre a estrutura do código, que é o que eu vou abordar mais, o código gerenciador de tarefas está dividido em 3 classes principais, que são elas: app, gerenciador tarefas e tarefa. Iniciando por tarefa, essa é a classe que vai guardar o objeto tarefa de fato. Todo objeto tarefa que for passado vai ser desse objeto, vai pertencer a esse objeto. E a tarefa ela constitui em ID, prioridade, descrição e prazo. E ela possui um método único, né, além dos métodos construtores e métodos getters e setters, ela possui o método adicionar filho, que é o método que vai dizer que a tarefa X é pai de uma tarefa Y. Então ela vai definir que a tarefa principal, ela vai definir uma tarefa primária e que essa tarefa tem uma subtarefa dependente a ela. Passando para a classe app, essa é a classe que vai rodar o método static void main. E no método static void main, basicamente, vai ser apresentado para o usuário um menu onde ele pode escolher. E nesse menu ele pode escolher ter opções de criações básicas, né, de alterações básicas, como criar e remover uma tarefa, com a opção 1 e 3, de registrar uma tarefa dependente da outra, ou seja, fazer aquilo que o método adicionar filho de tarefa faz, que é atribuir uma tarefa, uma subtarefa a uma tarefa, né, dizer que uma tarefa é subtarefa de outra. E algumas opções de mostragem, como mostrar o caminho de uma tarefa principal até a sua dependente, de listar todas as tarefas que não possuem dependência, ou seja, são raízes, listar todas as tarefas que são dependentes, ou seja, são as folhas, e mostrar a estrutura de tarefas, com a estrutura da árvore, né, como um todo, em forma de árvore bonitinho ali no terminal. E também a opção de encerrar programa. E quando o usuário escolhe alguma dessas opções, entra um switch case que vai basicamente rodar os métodos que estão no gerenciador tarefas, que é basicamente uma classe controle em que vai obter todos os métodos que a gente vai utilizar, que é responsável pela parte lógica mesmo. Então todo método que for chamado na classe app, em relação às opções que é apresentado ao usuário, estão inseridos na classe gerenciador tarefas. Olá, eu vou falar sobre o método de criar a tarefa. Então, vindo aqui na nossa classe tarefa, nós instanciamos todos os atributos necessários. A gente instanciou a prioridade, o ID. Importante avisar vocês que o nosso ID ele vai ser automático, então não é algo que o usuário deva se preocupar. Ele vai incrementando mais um toda vez que for criada uma nova tarefa. Aqui também a gente fez o construtor dessa tarefa e todos os nossos todos os nossas variáveis, elas são privadas. Aqui nessa classe será realizada a construção desses métodos, que é o método em si de criar uma nova tarefa, listar tarefas, entre outras do nosso programa. Então, subindo aqui, a gente cria um construtor, basicamente um método de criar tarefa, onde ele vai pegar a descrição, prazo e prioridade daquela classe tarefa e ele vai incrementar um toda vez que for criada uma nova tarefa. E aí, aqui em cima, a gente criou um mapa para armazenar todas as nossas tarefas e nesse método aqui a gente está adicionando o objeto, nova tarefa, e o ID, e retornando ele. E aí, quando a gente vem nesse public void new tarefa, esse vai ser o método que vai interagir com o usuário. Então, aqui o usuário vai descrever como será a tarefa dele. Importante avisar que, caso o usuário digite um formato de prazo inválido, caso ele digite vazios nulos, e caso ele digite uma prioridade que não está entre 1 e 10, o programa vai retornar pedindo para ele fazer novamente, para ele digitar novamente, fazendo com que o nosso programa fique padronizado. E aí, aqui no final, a gente chama aquele criar tarefa que a gente viu lá no início.
e embaixo nós retornamos para o usuário criar tarefa criada com sucesso. Quando a gente vem aqui no nosso app Java, é aqui a nossa main. Então, a gente vai ter um menu aqui. No caso do menu, nós vamos escolher criar uma nova tarefa. Então, nós vamos digitar 1 para criar uma nova tarefa. Descreva como será a sua tarefa. Assistir o jogo do Vasco. Prazo, hoje, que são as semifinais, no caso, né? 14/12/2025. E a prioridade é máxima. E aqui em cima aparece tarefa criada com sucesso. E abaixo o usuário retorna para o menu. Oi, eu sou Rayane Melgaço e eu fiquei responsável por registrar uma tarefa dependente de outra. Ali temos o case 2 com a registrar dependência. E vamos para o gerenciador de tarefas para a minha classe com a minha task. Temos aqui o void registrar dependência, dentro dele temos o for, o try, com todas as opções para registrar tarefa pai, tarefa filho. Agora eu vou mostrar alguns casos, como registrar uma tarefa dependente de outra. E temos nessa questão aí que uma tarefa só pode ser registrada dependente de outra se houver uma tarefa. Então, ele avisa se caso não puder, ele reinicia o programa e dá o erro de tarefa não encontrada. Vamos para o segundo caso, que a gente coloca o ID da tarefa, que é a tarefa teste. E aí fala que dá erro, você só pode digitar números inteiros. E agora a gente vai criar a tarefa. A tarefa vai ser análise de dados. O prazo da tarefa. E a prioridade dela de 1 a 10. E agora, já com a tarefa definida, a gente vai ir para a área de registrar da tarefa dependente de outra e vai registrar a tarefa pai e a tarefa posterior. E se houver uma tarefa posterior, a gente coloca a ID dela, senão ele vai dar erro novamente. Meu nome é Ana Clara Costa Souza e eu fiquei responsável pela funcionalidade de remoção de tarefas. Como o nosso sistema ele é baseado em dependências pai e filho, aqui não pode existir tarefas filhas órfãs. Por isso eu implementei a remoção em cascata. Significa que se eu apagar um pai, o sistema deve identificar e apagar automaticamente todas as subtarefas dependentes dela, para não deixar existir um lixo na memória. Então aqui, primeiro, o sistema identifica se a tarefa tem filhos. Se tiver, ele vai emitir um aviso de segurança pedindo confirmação ao usuário, já que a exclusão vai ser permanente, vai ser irreversível. Porém, antes de apagar, o sistema ele verifica se a tarefa tem um pai. Se tiver, ela vai até o pai e remove essa tarefa da lista de filhos dele. Isso vai manter a árvore consistente para cima. Para apagar os filhos, netos, bisnetos, enfim, eu utilizei o método remover recursivamente, que chama a si mesmo para cada filho antes de remover o item. Isso vai garantir que a árvore seja limpa da base até o topo. Bom, com isso garantimos que o gerenciamento de tarefas nunca tenha dependências quebradas ou tarefas inacessíveis no sistema. Sou Lorena e fiquei responsável pela funcionalidade 4, que é verificar o caminho de dependência. E o objetivo dessa função é permitir que o usuário, ao selecionar uma tarefa específica, ele consiga visualizar toda a hierarquia superior a ela, ou seja, desde a tarefa raiz, projeto principal, até chegar na tarefa selecionada. Vou analisar o código aqui. Primeiro solicitamos o ID da tarefa e graças ao uso do hashmap na estrutura de dados do projeto, conseguimos buscar esse objeto de forma imediata, pela complexidade O de 1, sem precisar varrer uma lista inteira. E a lógica principal está nesse laço while, que a estrutura de dados árvore, ela geralmente é percorrida da raiz para as folhas. Porém, aqui fizemos o caminho inverso. Começamos na tarefa atual e vamos subindo através da referência getPy. E aí vai armazenando as descrições em uma lista até chegarmos
em uma tarefa que não tem pai, que seria null, ou seja, a raiz. E como coletamos o filho para o pai, a lista ela fica invertida. E para exibir de forma lógica para o usuário, utilizamos a classe utilitária collection do Java para inverter a lista antes de imprimir. Agora, vamos testar aqui. Eu vou criar algumas tarefas. Vou colocar uma data de exemplo. Prioridade, vou criar mais outra tarefa. E vou criar mais uma tarefa. E agora eu vou registrar a dependência da tarefa. Vou falar que o desenvolvimento de sistema é pai do back-end. Vou registrar outra, que o back-end é pai do banco de dados. E ao escolher a opção 4, que é a minha funcionalidade, ele pede o ID da tarefa, vou escolher o ID 3, e aí o sistema ele vai me retornar desenvolver sistema, back-end e banco de dados. E isso prova que o algoritmo ele subiu corretamente a árvore e formatou a saída. E essa funcionalidade ela é importante porque o usuário, para que o usuário ele não se perca em projetos complexos. Então, ele vai permitir rastrear a origem de qualquer subtarefa. Bom, a parte que eu fiquei foi a funcionalidade 5, que é essencial para visualizar a hierarquia do projeto, que é a listagem de raízes e folhas. A funcionalidade dela é baseada em dois conceitos. Uma tarefa raiz é o ponto de partida do nosso fluxo, ela não possui nenhuma tarefa pai. A lógica no código é direta, nós iteramos sobre todas as tarefas e a condição para ser uma raiz é testar se o pai da tarefa é nulo, if tarefa.getPy equals null. Se não tem pai, é uma raiz. No extremo oposto, nós temos a tarefa folha. Ela é a tarefa final, aquela que, ao ser concluída, não leva a nenhuma outra subtarefa dependente, ela não tem filhos. No código, verificamos isso na condição if tarefa get filhos is empty. Se a lista de filhos estiver vazia, ela é uma folha. Para exibir esses métodos, esses resultados no console, criamos o método mostrar raízes e mostrar folhas, que chamam as funções de listagem e imprime o resultado de forma organizada mostrando ID e descrição. No programa, executando ele, você, na parte do menu, para poder mostrar e listar todas as tarefas sem dependência, nós colocamos como número 5, onde vai mostrar as tarefas que já foram adicionadas anteriormente, vai mostrar as tarefas sem dependência, que as duas são consideradas raízes. E mostrando o número 6, que é as tarefas dependentes, vai mostrar as que são consideradas folhas. Olá, me chamo Alexandre e agora eu vou apresentar a função que eu fiquei de fazer aqui nesse trabalho. Eu fiquei de fazer nesse trabalho a função de exibir as tarefas em um formato de árvore no aplicativo, que no caso é a opção 7. Ao iniciar o aplicativo, o usuário ele deve adicionar as tarefas dele na árvore, colocando quais dependem de quais e etc. Aqui no meu caso, eu criei uma função para essa apresentação que ela já adiciona 15 atividades, para facilitar a apresentação e poder mostrar todo o potencial dessa função. Ao solicitar a função set, que é a minha, nós temos a impressão de todas as atividades, todas as tarefas que foram colocadas no sistema. Aqui no caso, nós podemos ver que não é impresso, obviamente não é impressa uma lista comum, é impressa uma árvore com diferentes camadas. Ela não é uma árvore que tem somente a raiz e o nó filho. Ela tem a raiz, nó filho, nó neto, por exemplo. Mas também pode ter
maior profundidade. Mas como isso pode ser feito? Isso daqui, aqui no arquivo de gerenciador de tarefas, nós podemos ver como que funciona isso. Para criar essa funcionalidade, nós usamos de duas funções que foram criadas aqui. Uma para exibir a árvore, que é a inicial, e outra para exibir os nós. Aqui, nessa função, ela utiliza de recursividade. Mas como é feito isso? Primeiro, nós chamamos a função, ela imprime uma mensagenzinha básica e cria uma lista. E tenta criar uma lista com as raízes das tarefas, com as raízes da tarefa do aplicativo. Caso essa lista esteja vazia, o aplicativo já lança a mensagem avisando que não tem nenhuma tarefa para exibir e retorna a função. Caso tenha alguma atividade, nós entramos em um loop for, que ele vai se repetir até que toda a lista tenha sido chamada, todos os itens da lista. Aqui, dentro dessa lista, nós temos a função exibir nó, que cada vez que ela é chamada, ela imprime essa mensagem aqui, que tem a atividade, prioridade, prefixo e etc., que é para escolher o símbolo corretamente, para ter uma melhor visualização das camadas, para que não fique desorganizado, etc. Aí, após fazer isso, para que não fique preso somente nessas duas camadas, nós temos um loop, que antes é criado uma outra lista com os filhos da tarefa que foi chamada aqui, e nessa lista nós temos um loop for, que ele vai chamar todos os filhos e lançar novamente a mesma função. Ele vai se repetindo até quando tiver todos os filhos aqui tiverem sido impressos, que no caso seria até aqui, e aí aqui ela vai voltar, depois de ler todos os filhos, ela volta lá para cima, lê novamente, e o ciclo se repete até que toda a lista tenha sido lida, com todas as atividades, com a árvore tendo toda a profundidade possível. Bom, minha parte foi essa, terminei minha explicação. Obrigado.